Olá, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos dar continuidade ao conteúdo de grafos, né? A gente já viu BFS, hoje a gente vai ver busca em profundidade ou DFS, Depth First Search, como o nome diz. Ah, quanto mais profundo é o jeito que ele gosta aí, né? Vamos ver aqui, ó, a animação só para relembrar. Deixa eu tirar. Vamos botar a musiquinha que é legal a música, né? Começa de um nó inicial e ele vai buscando até encontrar. Aqui, ó, você perceba que ele vai encontrando aqui o nó que já foi encontrado. É quando ele chega aqui, nenhum adjacente dele tem para ser descoberto. Então ele começa a voltar, né? Esse algoritmo ele é recursivo e a gente vai ver ele com calma. Possivelmente, ah, o nó que foi inicialmente descoberto, ele ainda não foi, digamos assim, encontrado, né? Ele não foi terminado, que é o nome correto. Porque ele, antes de terminar esse nó, ele vai percorrer todos os adjacentes dos nós no caminho. Se a gente verificar aqui, os nós terminados são os nós em azul. Ó, aqui ele vai até a profundidade do grafo e depois ele vai começar a voltar, ó, pintando. Perceba que ele vai criando pequenos grupos de nós que estão terminados. E ele fica só aqui, né? Foi visitado ou não. Aí ele chama recursivo DFS, ó, recursivo aqui. Ele vai retornar por esse caminho. E aqui, nesse exemplo, o último nó a ser pintado foi o primeiro nó começado. Então, já começa as diferenças, né? Uh, capítulo 23.2, né? Capítulo 22, a seção 22.3, na verdade, do livro do Cormen, ele fala: a estratégia pela busca em profundidade é, como seu nome implica, buscar mais fundo no grafo, sempre que possível. A busca em profundidade explora arestas partindo do vértice V mais recente descoberto, do qual ainda saem arestas inexploradas. Depois de todas as arestas de V forem exploradas, a busca regressa pelo mesmo caminho para explorar as arestas que partem do vértice do qual V foi descoberto. Esse processo continua até descobrirmos todos os vértices que podem ser visitados a partir do vértice fonte inicial. Se restarem quaisquer vértices não descobertos, por exemplo, se for um grafo que não está conectado ou que, como ele é direcionado, mas não tem como chegar lá, né, partindo de um determinado vértice, é, só que ele está estruturado ou como uma matriz de adjacências ou como uma lista de adjacências, né? Então ele está na estrutura. Você começa por ele, né? A busca em profundidade seleciona um deles como fonte e repete a busca partindo dessa fonte. O algoritmo repete esse processo inteiro até descobrir todos os vértices. Como ocorre na busca em largura, sempre que a busca em profundidade descobre um vértice V, durante uma varredura, a lista de adjacências de um vértice já descoberto de U registra esse evento definindo o atributo predecessor de V como VP ou como U. Ou seja, o pai, né? O pai que a gente está querendo falar aqui. Para você ter um caminho de percurso de volta, né? Na implementação, vocês vão ver que esse caminho de percurso de volta é feito, como o algoritmo é estruturado recursivo, ele volta pela própria recursão. Diferentemente da busca em largura, cujo subgrafo dos predecessores forma uma árvore, o subgrafo de predecessores produzido na busca em profundidade pode ser composto por várias árvores, porque a busca pode ser repetida partindo de várias fontes. Então ela não tem uma fonte única. Isso vai formar o que chama de subgrafo dos predecessores. De uma busca em profundidade um modo ligeiramente diferente, e ele fala que ele produz várias árvores, então ele produz uma floresta, tá? No livro ali ele fala. Então como ele não tem uma árvore única como a busca em largura, ele pode produzir diversas subárvores.
Então, o subgrafo dos predecessores de uma busca em profundidade forma uma floresta de busca em profundidade, que abrange várias árvores de busca em profundidade. As arestas EP são arestas de árvore, tá? A gente vai ver direitinho a diferença da nomenclatura. O que, que é uma aresta de árvore, o que, que é uma aresta direta, o que, que é uma aresta cruzada, tá? É, é, e uma aresta de retorno, né? São os quatro tipos de arestas num DFS. Mas é simples, tá? Como na busca em largura, a busca em profundidade pinta os vértices durante a busca para indicar o estado de cada um. Cada vértice inicialmente é branco, pintado de cinza quando descoberto. Na busca quando terminado é pintado de preto. Né? Isto é, quando a sua lista de adjacentes já foi totalmente examinada. É o que acontece aqui no nosso desenho. O vértice que ainda, o vértice atual, ele fica como amarelo, mas os vértices brancos, na verdade, que não foram descobertos ainda, os vértices vermelhos que foram descobertos e os vértices azuis já foram terminados. Então, no caso seria branco, cinza seria aqui o vermelho, né, e o preto seria o azul, o preto do Cormen ali, né, do livro do Cormen que ele pinta. Ele ainda tem uma outra característica que ele chama de carimbo de tempo. Né? Essas nomenclaturas às vezes pode dar uma confundida, mas é simples. É só para você ter uma ideia que ele guarda em duas variáveis o tempo que ele, quando ele foi descoberto e quando ele foi terminado. A diferença desse tempo de descoberta até ele ser terminado mostra a profundidade, né, daquela subárvore, daquele nó. E ele dá outras informações, né, que é aplicado a diversos outros problemas em grafos. Tá? Então, o procedimento da FS a seguir registra o trabalho de UD. Sempre o D de descoberta vai ser o diferente do tempo de finalização. Tá? Esse Fzinho pode ser considerado como finalização do nó. O vértice é branco antes do tempo de cinzento, entre o D e U, e preto depois de ter sido declarada essa variável. Daí a gente tem um pseudocódigo aqui, tá? Opa, lá no livro, né? Aqui, ó, é o capítulo do livro, isso aqui que a gente está lendo direitinho, tá? E a gente tem aqui um pseudocódigo, que a gente vai analisar ele agora com um exemplo, mas antes, vamos falar aqui das propriedades de aplicações do DFS. Lógico, a principal é mapear todos os vértices de um grafo, né, fazer uma busca, só que a busca você já faz e executa alguns procedimentos para ter vantagem de fazer aquela busca, né, aquela descoberta. Você quer, por exemplo, saber se um grafo tem ciclos, o DFS é muito indicado. Como ele vai mapeando as arestas e você tem três possibilidades de um nó existir, você consegue combinar isso para saber se ele tem um ciclo. E o que é o ciclo, né? O ciclo, só para lembrar, círculo, circuito ou caminho fechado é um caminho no qual o último nó coincide com o primeiro nó de origem. Então aqui a gente tem um ciclo, ó, do 2, 3 e o 1. Na verdade, começando de cada um desses três nós, eles vão formar um ciclo nesse grafo aqui. Tá? Isso também tem um outro nomezinho que a gente vai ver aqui mais para frente. Outra coisa, descobrir as componentes fortemente conexas. O que é isso, né? A componente fortemente conexa. No caso de grafos orientados, né, dígrafos, um grafo é dito de ser fortemente conexo se existe um caminho de A para B e de B para A, para cada par AB de vértices no grafo. Ou seja, se cada par de vértices participa de um circuito. Aqui esse exemplo ele é bem... isso daqui é um grafo G. Ele não é totalmente conectado, né? Mas ele tem componentes fortemente conexas. Ou seja, começando de qualquer um desses nós nessa parte aqui, eu consigo alcançar qualquer outro. Né? Então eu consigo alcançar o 5 começando do 1, eu consigo alcançar o 1 começando do 5, e isso é o fortemente conexo. Por exemplo, esse outro aqui, eu não consigo, eles não são fortemente conexos, eles sozinhos são, né? Nesse caso, o 3 e o 6 mas esses outros, se tivesse um voltando aí sim,
ele poderia começar de qualquer um. Então, ou seja, se cada par de vértices participa de um circuito, né, isso significa que cada vértice pode ser alcançável partindo de qualquer outro vértice do grafo. E isso também é uma aplicação, né, uma propriedade aí que você pode conseguir com o DFS. E essa parte de ordenação topológica, na verdade, existe algoritmos mais específicos para fazer isso, mas ele é meio que baseado na ideia do DFS. O que seria essa organização, essa ordenação topológica? Ele tem um nome assim, mas ele não é tão complicado. A ideia, na verdade, é você fazer assim, ó, uma ordenação da leitura dos nós. Não é um caminho específico, é a leitura da ordem que você, digamos, acessa os nós. Ele mantém uma ordem, tá? Uma ordem mesmo, como fosse uma ordenação de bubble sort, sei lá, um algoritmo de ordenação. Aqui é a ordem que você vai imprimir o vértice ou acessar ele. Ele segue uma ordem que, se seguir corretamente, ele é uma ordenação topológica. Caso você não siga, por exemplo, botar o E aqui, assim, acessei o E antes do B. Só que você não consegue fazer isso nesse grafo, porque você só consegue acessar partindo do A, que não tem grafo, não tem aresta de entrada, somente de saída. Tem uma noção de dependência entre A e B, né? Eu tenho que primeiro executar o A para executar o B. Eu tenho que primeiro executar o A para executar o E. Eu tenho que primeiro executar o B para executar o E. Então, se eu fizer essa leitura topológica, isso aqui pode ser, até ser um acesso ao grafo, mas não é uma ordenação topológica. E a motivação disso dado um conjunto N de tarefas, por exemplo, dependentes entre si, em que ordem podemos executar essas tarefas. As relações de dependência podem ser modeladas através de um grafo direcionado, né? um dígrafo. B depende de A, C depende de A, como eu acabei de falar, o E depende de C, né? E o o E depende de D, por exemplo. Uma aplicação aqui no mundo real, que é colocado em vários outros exemplos, né, da literatura, você pode ter uma relação de dependência no processo de se vestir, né? Tirando os super-heróis que colocam a roupa de baixo em cima da calça, né, tipo o Superman antigo ou o Batman, né, antigo, eu acho que os novos eles não fazem isso. Você segue uma ordem, você primeiro coloca a sua cueca, né, ou a sua calcinha, e depois a calça, aí depois você coloca o cinto. Aqui não tem uma ordem, você pode colocar a meia primeiro e depois o sapato e depois fazer essa esse caminho aqui, digamos assim, tá? Igual a camisa e colocar o casaco não depende, tanto que eles estão até não estão nem conectados, né? Aqui, se você colocar os sapatos antes das meias, você, né, vai rasgar a tua meia, ou ainda vai ficar muito difícil de você colocar as calças se você colocar o sapato primeiro. Então tem uma ordem de executar esse grafo, tá? Então, tendo isso como base, uma ordenação topológica é uma permutação dos vértices de um grafo direcionado que respeita as relações de dependências impostas. É fácil perceber que grafos com ciclos não admitem ordenação topológica. Por quê? Porque eu não consigo definir qual é a ordem de entrada, né? Quem depende de quem, né? Então, aqui, quando o grafo tem um ciclo, ele não é possível fazer uma ordenação topológica. Então, formalizando, a ordenação topológica de um grafo direcionado a cíclico é o DAG, né? O famoso DAG. DAG é grafo direcionado a cíclico, né? Direct Acyclic Graph. É uma ordem linear, sequência, lista, diversa, tal que G contém uma aresta UV, então U pertence antes de V na ordem linear. Tá?
Aqui nós temos alguns exemplos de ordenações topológicas nesse grafo aqui. Né? O grafo abaixo tem diversas ordenações topológicas possíveis. Né? 7, 5, 3, 11, 8, 2, 9, 10. Seria uma ordem topológica visual, de esquerda para a direita, de cima para baixo. Eu vou lendo aqui, assim, né? E ele mantém a ordem. Eu não estou quebrando nenhuma ordem de acesso aqui. Aí tem vértice de menor número disponível, então começando daqui, no caso, do 3, né, depois você vai para o 7, e assim por diante, volta para o 8. Tem algumas, e aqui está na figura de Derek Coates, aqui, né, como referência. Bom, existe um algoritmo mais aconselhado para você implementar a ordenação topológica, o algoritmo de Kahn. Nós não vamos implementar aqui devido ao tempo, né? A gente vai entrar ainda para entender o algoritmo DFS, mas ele tem a ideia aí do DFS por trás aí também, essa lógica que a gente vai ver aqui, tá? Então, o pseudocódigo que está aqui no livro do Cormen, vamos dar uma visão geral e a gente vai mostrar um exemplo e executar ele. Então, executando aqui o pseudocódigo, né, fazendo uma visão geral aqui, a gente já vê que eles têm duas funções, né? Uma principal de chamada inicial do algoritmo e a outra, que é o DFS Visit, uma função auxiliar que ela sim vai ser chamada recursivamente, né? É comum a gente fazer isso. Tem uma parte de inicialização e depois ele fica somente chamando o recursivo e voltando caso seja necessário. Então, a gente vê que é semelhante ao algoritmo BFS, ele primeiro percorre todos os nós do vértice e coloca eles como branco, e o π aqui é o pai, né? E aqui a gente tem uma variável nova, que seria uma variável de tempo. Essa daqui é uma variável global, tá? Global. E depois de startar, inicializar todos os nós com essas duas propriedades, você vai lendo cada nó desse, verifica, ele é branco, então manda ele para o DFS. Aí ele começa, incrementa, aqui ele também startou o tempo, né, a função global como 0, e aqui ele coloca o tempo como 1. E daí ele vai recuperar esse tempo, sempre quando ele entrar ele faz tipo uma marcação no nó. É o tempo inicial de descoberta. Aí ele fica cinza, né, que a gente descobriu o nó. Aí ele vai e verifica todos os nós adjacentes a esse nó U, né, chama todos os nós adjacentes possíveis são V. Aí ele verifica, o primeiro nó adjacente é branco? Sim. Marca esse nó adjacente como pai dele e chama o DFS novamente, DFS Visit, e passa o V. Aí ele vai verificar, já incrementa novamente o T, marca que você descobriu o segundo nó, digamos assim, no tempo 2, aqui no caso, e vamos fazer isso daqui, né? E depois, quando acabar os nós adjacentes, a gente marca como preto, o nó que ele foi descoberto, marca mais um tempo que seria o tempo final, né? Aqui, ó, o F, né? E é basicamente isso. Vamos ver aqui o exemplo. Esse exemplo gráfico, ele também está aqui, tá? É esse carinha aqui. Eu dei uma destrinchada nele e refiz ele aqui para ficar mais fácil de entender. Dentro do nó, nosso rótulo do nosso nó, na verdade, vai ficar fora, né? O A, B, C, D, e F são 6 nós aqui que é possível. Dentro aqui vai ficar o D, que é o tempo inicial de descoberta, barra o tempo final que ele foi terminado. Né? E aqui a variável global, o tempo inicia como 0, como executando essa parte do código aqui. Aí ele entra aqui, manda o U, né? Eu comecei por A aqui nesse exemplo, tá? Executou esse trecho de código, entrou na função auxiliar, botou o tempo mais 1 aqui, né? Como descoberta, pintou ele como cinza, foi para os adjacentes dele. Daí aqui, ó, ele foi para o primeiro adjacente dele. Colocou o V como o VPi, né? Nosso pi aqui
seria o pai. Então, é o A, o pai de B. Da onde veio, né? O antecessor. O, é, o, de- o B é descendente de A, né? É, e ok. Aí ele entra recursivamente mandando V para o DSV Visit. E ele verifica. Ele só entrou aqui porque o B era branco, né? Aí ele entrou nessa função auxiliar, voltou para cá, colocou o tempo 2, pegando a variável global, pintou ele de cinza e foi ver os adjacentes dele. Tem algum adjacente branco? Tem. É o E. E ele vai para lá. Tá. Aí entrou, botou o B como pai de E, entrou novamente na função, botou o tempo como 3. Então a gente percebe que esse tempo é o tempo meio que de acesso, né? Que momento foi descoberto? Que momento da execução do algoritmo, né? E assim ele vai fazendo para os outros. O E, ele tem adjacente? Tem. Vai para o D e marca o pai do D como E. Entra na função recursiva novamente, pinta o D de cinza e bota o tempo correspondente. Aí agora ele verifica, tem algum adjacente branco? Não tem. O outro adjacente aqui do nó D são cinzas, então ele não entra nesse if, ele não entra na recursão. E ele acaba saindo do for. Tá? Esse trecho aqui do código está fora do for, acabou os adjacentes. Então ele pinta de preto o nó, então ele foi o primeiro descoberto. Acrescenta o tempo final aqui, né? É um clock único, né? Um clock constante, digamos assim. E volta à recursão. Agora ele meio que saiu da função recursiva que ele tinha entrado aqui. Né? Ele volta nesse tempo aqui, ele voltando à recursão. Ele vai verificar, no caso ele voltou para cá, para o E. Ele vai verificar, o E tem algum adjacente branco? Também não. Então, pinta o E de preto e bota o tempo correspondente. E assim ele vai voltando. Também o B não tem, pinta de preto. E ele volta até o A, pintando o A de preto, colocando o tempo de finalização. Aí ele vai sair daqui e vai voltar para cá. Ainda tem algum nó branco no meu conjunto de vértices do meu grafo? Tem o C e o F, né? Mesmo eles não fazendo parte dessa primeira visitação, digamos assim, eles existem na minha estrutura do grafo, né? Então eu alcanço eles, ó, o cor branca, sim, vou pro próximo ali que é o C. Aí ele pinta de cinza, que eu estou, né, analisando, visitando o nó, bota o tempo correspondente. Tem adjacente? Tem. Então vai para ele, ó, perceba que essas setinhas estão ficando azulzinhas, já vai analisar elas. Bota o tempo do F, eu entrei agora, né, aqui no DFS, visit, botei o tempo. Tem alguma nó adjacente que tá branco? Não. Então pinta de preto o F, volta na recursão, tem o C, ele tá aqui agora o algoritmo no C. Tem algum outro não? Que não, ó, o outro tá todo mundo preto, né? Então não tem nenhum branco. Pinta ele aí de preto, bota o tempo final. E essa imagem é a que fica aqui no livro. Se você ler essa parte aqui, todos esses passos foram feitos aqui, tá? E o grafo final, depois da leitura, fica dessa maneira aqui. Ok? Acho que deu para entender. Esse é o grafo final. Deu trabalho para pintar e desenhar cada slide desse. E vamos analisar as arestas. Como diz aqui o Cormen, ele tem ele cita somente aqui arestas de árvore, né? Que é arestas de árvore? O que são arestas de árvore, né? Arestas de árvore são as arestas que fizeram parte da execução do algoritmo DFS para descobrir os nós.
tá? É como se fosse o caminho aqui da leitura dos nós. Então A foi para B, o B foi para E e o E foi para D. As arestas que compõem esse caminho são arestas de árvore, tá? Aqui a gente tem essas azulzinhas aqui mais grossas, são as arestas de árvore, fazem parte da descoberta dos nós. Mas e as outras arestas, né? Vamos para a aresta de retorno. Aqui você já imagina o que é uma aresta de retorno. É uma aresta que, partindo do nó que já foi descoberto, que está nesse caminho, na execução do algoritmo, ele verifica que existe uma adjacência que está cinza ou preta aqui. Ele já faz parte do caminho de descoberta. Então, essa aresta ela é de retorno, tá? É o nome dela. E daí agora vocês conseguem verificar aquela pergunta que foi feita lá no momento da aula anteriormente. Como que eu faço para verificar se um grafo tem ciclo? Eu verifico se ele tem uma aresta de retorno. Se alguma vez, na hora que eu estou analisando as adjacências, algum nó analisado for cinza, né, ou preto ali, é porque ele tem um ciclo no grafo. Então, uma aresta de retorno caracteriza um grafo com um ciclo, tá? E as outras duas, aresta direta e aresta cruzada. A aresta direta é uma aresta que você não é a aresta de retorno nem a aresta da árvore, mas eu consigo acessar partindo de... ele está no meu caminho, mas não faz parte da aresta de árvore, tá? Ele está como eu consigo acessar, tem uma dependência entre A e D, por exemplo, mas tem uma aresta direta para essa dependência, mas ela não fez parte das minhas arestas de árvore, não fez parte do caminho de descoberta, tá? Mas eu consigo acessá-la diretamente, por isso a aresta direta. Essa daqui é uma, tá? Ligando A e D. E as demais seriam arestas que nem faz parte do caminho por exemplo, são arestas que ligam dois grafos, mas eles fazem partes de subgrafos distintos na descoberta DFS, tá? No final das contas, esse grafo aqui é uma coisa no DFS e esse aqui é outra, tá? Nesse nosso caminhamento que foi feito. Então, só que essa aresta ela sobrou, tá ligando os dois. É a aresta, chama aresta cruzada. Beleza. Analisando aqui o tempo computacional, a gente está fazendo uma análise agregada. Análise agregada é aquela que você vai somando os nossos sem precisar fazer muito cálculo aqui, porque não tem nenhum for aninhado aqui no nosso código, tá? Então, esse trecho de código aqui, ele tem o custo, como eu percorro todos os vértices, é o custo O de V, né? O de V. Definir o tempo é O de 1. Esse outro também, eu vou verificando todos os vértices do grafo, então O de V, esse trecho aqui também. Aí ele entra na função recursiva aqui. Esse primeiro momento ele é O de 1. Depois ele vai lendo para cada adjacente, para cada nó adjacente, né, o conjunto de nós adjacentes do grafo. Então, O de E, que seria os edges adjacentes, esse trecho aqui. E esse final é O de 1. Você somando tudo, você tem que o tempo computacional para executar um algoritmo DFS é O de V mais E. Tá? Ok, a complexidade de tempo. E agora a gente vai ver a parte da implementação. Vou pegar essa implementação aqui do Geeks for Geeks, tá? Digita DFS Geeks e ele tem uma explicação. A primeira parte aqui, a segunda parte é o código finalizado. Eu fiz só uma modificaçãozinha para mostrar o nosso grafo aqui que a gente viu em sala, né? Que a gente viu esse grafozinho aqui. Mas dando uma olhada, ele utiliza ele primeiro cria um grafo e depois ele vai declarando somente os cabeçalhos das funções, né? E aqui ele implementa dessa maneira, falando que é uma classe do grafo
implementando nessa ordem aqui. É a mesma coisa se ele tivesse implementado aqui dentro, tá? Só que é comum você ver assim. E ele segue aquilo que a gente viu nos exemplos ali do pseudocódigo com uma pequena modificação do CORM, mas basicamente o grafo ele é uma lista, né, de adjacência aqui, que ele cria uma lista de inteiros, no caso, por um inteiro a lista de adjacência. Ele cria um map como fosse um map mesmo de booleano só para marcar se aquele nó ele foi visitado ou não. Então são duas estruturas, tá, auxiliares, digamos assim, e a função de criação do grafo, né, que ele só é direcionado aqui, não é um grafo que volta, você teria que mandar novamente o add, e aqui vamos primeiro para a função DFS, que é aquela função que ele vai lendo e vai marcando todo mundo com branco, né? Seria isso daqui, vai visitando todos os ADJ, que é o que está na primeira parte da lista de adjacência, são os vértices, né? Aqui o vértice aqui ele uma lista, não um ponteiro, mas ele pega essa primeira parte aqui desse jeito aqui. Daí ele vai marcando se opa, isso aqui mesmo. Se o primeiro nó ele está como false, manda para a função auxiliar, né, da FS útil aqui. E marca ela como visitado, aqui já imprime, ele faz essa modificação, ele não tem a parte, digamos, cinza, ele só tem branco e preto. Ele vai vendo e vai executando, né? Por algumas aplicações isso daqui não é útil, mas para essa aqui, para nosso entendimento, é válido. Cria um iterador do tipo de lista, e vai ler a lista recebendo o primeiro elemento da lista de adjacência do nó V que foi passado, e se ele não foi visitado, visita ele, manda para o DFS útil e vai fazendo assim, entrando em profundidade. Ao final dessa função recursiva, você percorreu todos os dados em profundidade. A gente fez aqui o mapeamento aqui também do nosso, foi gravado como inteiro, mas para a gente ter esse grafo aqui modelado, né? Esse grafo aqui modelado, A para B, B para E para D e assim por diante, aqui. E se a gente executar ele aqui, ele percorreu o A, B, E, D e depois o CF. Então, A, B, E, D, A, B, E, D, ele fez justamente esse caminho aqui e depois o CF, tá? CF. São duas. Se você der um Ctrl, pular uma linha bem aqui assim, quando ele entra a primeira vez e depois quando ele entra novamente, eu acho que ele vai quebrar essas duas árvores aqui, tá? Que é aquela chamada que a gente viu. Então eu vou fazer assim, só para fazer um teste aqui, ver se vai dar certo. Vou pular uma linha aqui, um Cout em DL. Vamos ver se ele vai quebrar aqui. Isso mesmo, ó. É aquelas duas subárvores que ele gera. Primeiro ele entra e depois ele vê que não está mais conectado, né, digamos assim. Ele continua nesse fora aqui que ele não passou ainda, tá? Muito interessante. Então fica aí uma base para fazer os exercícios, tá? Aqui é o código. Beleza, até a próxima aula.